Bom dia, professor, bom dia aos alunos. Meu nome é Robson Santos. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rick Tavares. Bom dia, pessoal. Sou o Pedro Queiroz. A gente vai falar sobre o desabamento do edifício Liberdade. Vamos começar a apresentação. Bom, eu vou dar início, tá, pessoal? Bom, o desabamento do edifício Liberdade ocorreu no dia 25 de janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, numa noite de quarta-feira. O edifício Liberdade era o maior edifício, ele possuía 20 andares. Depois vinha o edifício Colombo com 10, o edifício 13 de Maio. No caso, ele foi soterrado por conta da queda dos outros dois. E também houve danos ao Teatro Municipal, que ficava logo ao lado. Todos esses prédios, eles eram comerciais, tá? Com exceto do último andar do edifício Liberdade, que era onde ficava o apartamento do porteiro. Nos edifícios existiam diversos tipos de comércio, como advocacia, bancos, escolas de informática, sapataria, entre outros. Bom, pode passar, Rick. O projeto inicial, segundo a Simone Feigelson, algo do gênero, foi datado de 1938, tá? Com um projeto escalonado e possuía 15 andares. A partir do 16º, posteriormente foi... a partir do 16º, ele era escalonado, houve uma mudança de projeto, e o edifício contou com 20 pavimentos. Desses acréscimos, ainda em 1950, acabou o escalonamento e o prédio foi totalmente verticalizado, né? Foi totalmente fechado de forma vertical, tá? Ainda em 1950, houve uma cobertura da laje no oitavo andar, dando maiores condições de carga no nono andar, onde ficava a parte de transição de cargas do prédio. Também houve fechamento da laje do prisma, de ventilação e iluminação no nono andar. Também houve uma transformação irregular, né, no 19º pavimento, transformando o 20º pavimento num novo terraço. Pode passar aqui, por favor. Aí tem imagens, né, do prédio, onde ficava e tal, os dois prédios. Pode passar, Rick. Na década de 70, houve uma construção do metrô, porque o edifício Liberdade ele ficava perto das estações de Carioca e Cinelândia, né, quando foi construído esse metrô aí. E tinha um problema, né, que eles alegaram que a construção do metrô houve avarias no prédio, coisa que foi desmistificada pelo Afonso Maia, que era um dos engenheiros que participou, né, dessas construções aí desses metrôs e disse que não houve avaria nenhuma. O metrô não ajudou com que o prédio viesse à ruína. Em 2011, essa TO é uma tecnologia organizacional, é uma empresa de informática. Ela fez algumas reformas irregulares, né, no terceiro e no nono andar, já que ela possui esses andares, né, de terceiro ao nono. Segundo, né, o Sérgio Alves, que era um dos sócios, ele alegou que ele fez de fato essas reformas de forma legal, porém tinha o consentimento, né, do Paulo, que era o síndico, o Paulo Renha, que também que era proprietário aí do prédio, de alguns andares, que veio, né, de uma herança, enfim. Ele negou, mas ele tinha pedido pro Sérgio uma RT, né? Algo que comprovasse que essas mudanças estruturais elas não ocorracionassem, ocorressem a, Ocasionassem. a queda, ocorressem a queda do prédio. Enfim, um laudo técnico foi apresentado e isso foi levado à justiça. Posteriormente, meus colegas vão explicar. E a queda do prédio levou 23 mortes. 23 mortes. Viu? Pode passar. Aí tem a Certo, queda do prédio, colapso total. certo. Eu vou falar então um pouco desse colapso do edifício Liberdade e também um pouco mais sobre as investigações feitas pela Polícia Civil e a Polícia Federal. Só reforçando o que o Pedro já disse, como vocês podem ver na imagem, os escombros eles foram retirados rapidamente. Só que um dado importante é que os peritos só tiveram acesso ao local do desabamento dias depois do ocorrido. Então, isso já nos indica aqui uma possível falha futuramente do laudo pericial.
o que já prejudicou. Outro fato importante é que esse desabamento ocorreu a cerca de 20 horas e 33 minutos da noite, o que dificultou ainda mais o resgate das vítimas, certo? Pode passar. Falando um pouco das investigações. Bom, a investigação inicial iniciou-se basicamente com a empresa TO, como o Pedro falou, da tecnologia organizacional, as reformas irregulares do terceiro e do nono andar, como o Pedro falou. Por que irregular? Porque não acompanhava um engenheiro, não tinha o acompanhamento de um engenheiro e nem a ART, a Assinatura de Responsabilidade Técnica. E a investigação também com o apontamento da Polícia Civil Federal, apontando o síndico como responsável pelo colapso, isso inicialmente. Próximo slide. Então, falando um pouco dessa empresa TO, ela ocupava 6 andares do edifício Liberdade, sendo que 4 eram alugados e 2 eram próprios. E o que aconteceu? Essa empresa TO, ela começou, alguns meses antes do desabamento, ela começou uma reforma no terceiro andar. Segundo eles, era reformas desde acabamento de piso até mesmo remoção de paredes, que supostamente essas paredes seriam estruturais, certo? E no nono andar, cerca de 2 semanas antes, eles começaram outra reforma no nono andar, que também supostamente teriam retirado paredes que seriam estruturais. Aí o que aconteceu? Começou a ter uma divergência na hora da investigação, porque o Paulo Renha, que é o síndico do edifício, falou que não deu a liberação para o Sérgio Alves, que é o sócio majoritário da TO, começar essa reforma. Porém, o Sérgio Alves falava que tinha a autorização, sim, do síndico. Então, tudo isso levou a uma boa investigação e testemunhas disseram que contaram ter visto o prédio desabando, que começou a quebrar no meio, na altura do nono andar. Então, já reforçava ainda mais a suspeita que essa reforma do nono andar tinha sido assim, o pontapé para cair o edifício. Então tá, continuando, o síndico, ele foi acusado de falsidade ideológica. Por quê? Porque em 2001, na hora que ele foi entregar a planta do nono andar para a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele omitiu alterações na planta baixa. E essas alterações já modificavam totalmente a estrutura do prédio. Então ele já foi acusado de falsidade ideológica. Então tudo isso foi somando nas investigações da Polícia Civil e da Polícia Federal. O que aconteceu ainda é que, em depoimento na delegacia, os funcionários que quebraram as paredes alegaram que as mesmas eram estruturais. Então estava tudo encaminhando para ser exatamente o síndico e o proprietário da empresa TEL os responsáveis pelo desabamento. Aí o que aconteceu? Um fato importante, que 1 ano depois da tragédia, todo no meio dessa correria, dessas investigações, o síndico morre. E o que aconteceu, então, após? Começou os desdobramentos dessas investigações. O que eles descobriram? Uma série de irregularidades. Por exemplo, na imagem à esquerda, vocês podem ver que o prédio original ele tem bem menos pavimentos, o formato é diferente, as reformas internas, ao lado esquerdo é o projeto original, ao lado direito o projeto que existia antes do desabamento. Então vocês podem ver o aumento de pavimento, olha o tamanho da sobrecarga que acrescentou no prédio, o formato, as reformas internas, que aconteceu, por exemplo, no terceiro e no nono andar, as aberturas irregulares, vocês podem notar que essas janelas na lateral do prédio, elas não existiam no projeto original. Então elas foram abertas após a execução do projeto. Então todos esses desdobramentos foram considerados também. Aí, em síntese, então, para esclarecer melhor, o projeto ele tinha regularizado 18 pavimentos. 18 pavimentos mais o subsolo, sendo que ao 16º e ao 18º andares eram escalonados. E o existente, existiam 20 pavimentos, ou seja, 2 pavimentos a mais, onde era 19 andares, mais o terraço com casa de máquinas. Tudo isso a sobrecarga. E todos acompanhando a fachada. Próximo slide. E aqui vocês podem ver, então, a imagem vermelha do edifício Liberdade, imagem verde o edifício Colombo e imagem azul o edifício 3 de Maio, esses três que vieram a ruir.
e a margem à direita, vocês conseguem ver o local do acidente após a retirada dos escombros. Bom, aí, a partir disso, desenrolou o processo, as investigações deram início ao processo, né, que embasaram o processo judicial, e aí eu peguei um processo, um dos processos principais, que nesse tipo de ocasião, nesse tipo de tragédia, existem vários processos, você não vai ter um demandante só com uma vítima, né? Tem as pessoas que se interessadas no edifício, tem a parte criminal e tem a parte civil, né, de danos e tal, e tem a parte criminal que você tem que apurar responsabilidades criminais, né? Então tem esses âmbitos também. O que eu separei? Eu separei alguns documentos que a gente consegue acesso fácil na internet sobre as possíveis causas desse desabamento, e eu peguei um processo específico que tem uma decisão que julga o principal aspecto do nosso trabalho, que é realmente o que deu a causa a essa queda. Porém, esses processos, eles, por mais que sejam públicos, você tem que ter uma senha de autorização para você conseguir os documentos, né, as peças do processo na íntegra, você tem que ter uma autorização. E nessa época de pandemia, eu tentei entrar em contato com o fórum lá do Rio de Janeiro, só que eu não tive sucesso em conseguir esse acesso ao processo, aos documentos oficiais que estão no processo. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu alguns documentos, algumas apurações, a gente não chama nem de perícia, porque não são os documentos oficiais que levaram à decisão, mas são documentos que representam e alguns mencionam o documento pericial que embasou a decisão. Então, eu vou destacar alguns pontos, né, desses documentos, né, que é uma análise feita para um congresso pelo 17º COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, né? Então, esse trabalho, na verdade, é uma análise, ele não chega assim, o documento fala em perícia, mas não é uma perícia, porque não tem uma pessoa requisitando esse trabalho, não tem para quem ele é destinado, com que embasamento, então falta uma série de requisitos para ele se tornar um laudo pericial, né? Então, mas é um documento interessante que ele aponta algumas coisas relevantes, né? E também emite uma conclusão que deve ser levada em consideração para efeito acadêmico, né? Mas não é uma conclusão de nada, de nenhum documento oficial do processo. Por mais que, mas esse documento ele cita os documentos periciais da perícia criminal de São Paulo, né? Desculpa, do Rio de Janeiro. Então, eles pesquisaram, né? Então, essa pesquisa, ela foi com base, não foi com base, não foi local, não foi uma análise direta, foi uma análise indireta, com os documentos coletados, com as informações coletadas, né? Para você conseguir distinguir ou esclarecer a causa dessa ruína. Então, uma coisa importante que eles mencionam, né, esse trabalho, ele fala que não há dúvidas sobre as causas desse acidente. Fala que a causa única e exclusiva não tem contribuição de outras causas, a causa única e exclusiva é a reforma do 9º andar, que foi feita pela TO, né, do Brasil. Então, eles falam que essa perícia, que a causa desse desabamento é única e exclusivamente foi a reforma do 9º andar, que retirou paredes estruturais, pilares sempre estrutural, então tirou elementos estruturais do prédio e
e com relatos também de pessoas que estavam no prédio, que estavam próximo e tal, o colapso começou de cima para baixo. Então, eles afirmam que a única causa do desabamento foi essa obra do 9º andar, né? Inclusive acompanhando o laudo pericial do Instituto Carlos Ebel, que é o Instituto de Perícia do Rio de Janeiro, oficial do Rio de Janeiro, né? Responsável pelo caso. E existe um laudo, um parecer técnico de engenharia, também elaborado pelo engenheiro civil Luiz Augusto Câmara. O problema desse parecer é que, assim, não tem também tanta oficialidade, porque a gente não sabe quem requisitou, a gente não sabe com que intuito, para quem ele entregou esse tipo de trabalho, se foi terceirizado, se está no processo, se é para acompanhar algum autor ou réu, né, do processo. Então, assim, é um parecer técnico, bem elaborado, com um estudo de causa do desabamento, só que ele não tem alguns requisitos que tornariam ele um laudo pericial, né? Então, basicamente, esse parecer técnico, ele avalia todas as causas, né? Então, ele identifica, já diferente do outro documento, ele identifica uma série de fatores que contribuíram para esse desabamento, né? Inclusive o aumento de pavimentos, a obra do metrô em 1970, então, série de reformas, abertura de janelas, e ele lista nessas causas também a fadiga da estrutura, com fissuras, inclusive relata uma laje com abertura que você conseguia enxergar o piso de baixo, o piso inferior, então uma ruptura total, né, da laje, indicando que o prédio estava sofrendo uma abertura. Não sei se era localizado ou era generalizado, mas existem relatos de que existiam fissuras generalizadas, que não ocorriam manutenções constantes. Então, tudo isso, nesse parecer técnico, ele coloca como concausas, né, como contribuintes, né? Então, ele conclui, nesse parecer, ele conclui que uma série de fatores, como o prédio ele tinha que sofrer uma drenagem, que tinha infiltração no subsolo, ele tinha que fazer uma drenagem diária de água que ocorria no subsolo, né? Sobrecarga dos pavimentos feitos, não sabe como o prédio era muito antigo, de 1938, a gente, né, e não tem nenhum documento de estrutural, de fundação, que pudesse, que menciona um aumento das bitolas ou da estrutura para suportar esses pavimentos, né? Então, é a inclinação, uma leve inclinação ocorrida pelas obras do metrô, né, rachaduras, né, portas empenadas, tem relato de que as portas tinham que ser realinhadas rotineiramente, que isso é devido ao trabalho das estruturas, né, e o reboco soltando, né, no dia do desabamento, teve relato de que viu peça de reboco, lasca de reboco caindo, passando pela janela, né? E essa série de reformas que foram feitas, em sua maioria irregulares, se não na totalidade irregulares, em sua grande maioria, porque não passaram pelos projetos necessários, pela análise de profissionais, profissionais técnicos habilitados, né, e falta de projeto, falta de análise. Então tudo isso, no parecer, ele lista como concausas do desabamento, né. E aí, a gente
a gente vê que, ó, aí esse é um das imagens que ele utiliza no parecer, né, que tem essa leve rotação no edifício Liberdade, né, ele esclarece que se você tem essa inclinação, você tem uma sobrecarga, uma excentricidade, né, e você causa sobrecarga nessa região em vermelho, que é justamente a região que ruiu, né, para o lado que ele ruiu, né. Então, dessa forma como ela ruiu, a gente consegue listar alguns problemas, e esse parecer leva a essas conclusões, né? Tá. E que as reformas, essa imagem aqui, ó, fala que as reformas, como tudo pode ter contribuído, mas as reformas em si podem ter sido o que contribuem em maior grau, né? E isso é analisado quando você tem na decisão judicial, você tem que definir o grau de responsabilidade das causas, né? Então, aí, mencionando a decisão judicial desse processo aí que eu consegui, porque essa decisão ela é bem completa e ela retoma todos os elementos que a gente precisa, que a gente tem que analisar nesses casos, né? Que é para o estudo, a decisão ela destrincha esses temas, né? Então, como existem vários processos, esse daqui eu peguei porque a decisão é bem completa, né? Então, nesse processo, os autores são a TO Brasil, e esses aí são provavelmente os detentores os possuidores dos apartamentos, né? Dos andares lá, das salas comerciais. E porque o prédio, ele pertencia ao Paulo Renha, que é filho do construtor, que é o Luiz Ricardo Renha. Então, a decisão, ela é bem técnica, então eu anotei algumas coisas aqui, e não dá para resumir muito, porque são coisas bem técnicas. Então, ele dispensou algumas perícias técnicas, porque já existiam laudos. Então, como eu falei, existem vários documentos que a gente consegue ter acesso. Só que eu não consegui os documentos que foram levados em consideração no processo, porque eu não consegui acesso ao processo. Mas, basicamente, eles retomam aquilo que a gente... Então, existe dispensa de alguns laudos por já conter aquelas informações dentro do processo, né? E aí, ó, a primeira informação relevante, o ICCE, que é o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que é o responsável pela perícia no Rio de Janeiro, né, o Instituto Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira informação relevante, que é uma coisa que o Robson já passou, que foi uma série de coisas erradas, né, no próprio levantamento pericial, assim, desabou, foi feito escavações para tentar retirar vítimas com vidas e tal, e esse é um procedimento correto, enquanto se tem risco de vida e aí achar pessoas com vida, você não pode entrar, deixar a perícia fazer o trabalho lá, porque o primeiro procedimento é tentar resgatar as pessoas com vida. Assim que se esvazia, se acaba as chances de pessoas com vida, ou pela extração total das vítimas com vida, ou pelos corpos já todos identificados, já não tem mais, não tem nenhum desaparecido, aí você entra com a perícia. Mas mesmo assim, depois que foram feitos os resgates, a prefeitura já logo retirou todos os escombros para ocupar o local, e aí a perícia só teve acesso muito tempo depois. Então, já prejudicou totalmente a perícia. Com a finalidade exclusiva do desabamento, você já prejudica muito a perícia, já deixa praticamente inviável
fazer uma perícia, porque daí você só vai ter relatos e você não consegue fazer um laudo pericial efetivo efetivo e claro, com objetividade para você determinar as causas, né? Então, e aí, somou a isso, a você ter acesso tardio, você não ter documentos atualizados de plantas, de regularizações, das reformas, você não tinha nada disso na prefeitura, pouquíssimos documentos de regularização na prefeitura, das obras, das alterações, né, são realmente alterações realizadas no projeto inicial, e não tinha quase nada registrado, oficial, né? Então, foi muito feito, muitas obras irregulares, né? Então, quase todos os laudos falam sobre os acréscimos, né, nos pavimentos, nos últimos pavimentos, né? Então, que era escalonado, como já foi falado aí, e ele ficou acompanhando a fachada. Então, já é um problema, já todos citam isso, é unânime que isso causa um estresse, né, na estrutura, e seria pelo menos uma concausa do desabamento, né. Aí, também uma série de irregularidades é listado, né, na decisão. Então, a decisão, ela lista cronologicamente todos os acontecidos, ele reúne tudo que pode ser contribuído, que é citado nos documentos, nos laudos. Então, ele faz uma cronologia de todos os acontecimentos, todas as alterações que podem ter contribuído para o desabamento, as coisas irregulares que foram feitas, as lajes, o prisma de ventilação que era do 9º andar, que começava o escalonamento, ele foi fechado para os andares superiores. Então, a casa de máquinas, como já foi falado, né? Então, além do 19º, ele fez mais um piso, fechou o 19º, fez o 20º pavimento e ainda mais um terraço com casa de máquinas, né? Então, são várias incorporações, né, desse projeto sem a devida regularização, né? E aí ele vai listando a série, e o que é vital para a gente, e o que é importante aqui nessa decisão, é que ele cita, né, que as patologias existentes, né, tem deformação excessiva, tem recalque, tem lixiviação, expansão, desagregação, tem fissura, tem lascamento, tem corrosão de armaduras pelas fissuras, né, e mais anormalidades, né, que necessitariam de uma manutenção, né, da estrutura, precisariam ser feitas obras de manutenção da estrutura, que não eram feitas, por mais que pode-se falar, mas não eram, porque foram constatados pelos depoimentos, né. Então, basicamente, o laudo da ação civil pública, em si, os fatores determinantes que causaram sucessivos danos e prejuízos à estrutura, tornando-a frágil, com equilíbrio vulnerável, aproximando a capacidade de carga ao limite de ruptura, ou seja, indo ao encontro do estado limite último. Então, todos esses problemas estão levando o ELU, estado de limite último, né, que é o estágio de ruptura, né. Então, o Manuel Renha, ele era proprietário de vários pavimentos, né, de vários pavimentos, inclusive o 9º pavimento, onde estava sendo executando a obra, da TO, que era locatária desse pavimento, né. Então, como o Robson ele tinha mencionado, um joga a responsabilidade para o outro. Ele falou que não faz, só que não tem como uma empresa fazer uma obra num piso inteiro do edifício, por vários
várias semanas, e o síndico e o proprietário, na mesma pessoa, no caso, o síndico, ele com responsabilidade como síndico e como proprietário, não ter conhecimento disso, e não chegar ao conhecimento dele. Então, isso indica que ele também, que ele sabia e ele tinha o aval dele para fazer essas reformas. Tudo indica, inclusive na decisão ele fala isso, né? Que supõe-se que as intervenções foram determinadas por ele ou autorizadas, né? Exato. E aí, então, disso aí conclui-se que, na decisão, ele concluiu que o colapso se deu em consequência de falta de manutenção, principalmente pelo síndico, que ele é responsável por realizar ou intermediar essas manutenções. Essas manutenções, ele é obrigação do síndico alertar para quem de direito, ou ele mesmo tomar as rédeas da necessidade de manutenção, ele mesmo ordenar pessoalmente, né? Os acréscimos irregulares, que não tinha nenhum tipo de documentação, de regularização, né? A idade da construção, por si só, ele leva em consideração, só que, por si só, a idade não teria levado a esse colapso, como a gente vê em alguns documentos. O problema é a falta de manutenção aliada com a idade da construção, né? Esse tipo de obra, ele é feito para durar muito, muito tempo. Como diz em algum documento eu li que esse tipo de obra ele é feito para ser abandonado por obsolência, não por risco estrutural. Se você você faz as manutenções, consegue manter as manutenções em dia, né? As manutenções estruturais necessárias, né? E a inclinação das obras do metrô também, decorrentes da obra do metrô, também é um fator que gera uma excentricidade, deveria ter sido corrigido, se foi, não foi, pode até ter sido corrigido, mas não foi regularizado, né? E também mencionou um incêndio, que a gente esqueceu de mencionar durante a apresentação, também teve um incêndio ocorrido no 10º andar, alguns anos antes, teve um incêndio que ocorreu no 10º andar, né? Então, tudo isso corroborou para esse colapso, né? O juiz condenou os réus por danos materiais, danos emergentes, danos morais, lucro cessante, indenizações trabalhistas, contratos advocatícios, contratos de engenharia pericial, despesas pessoais e honorários de sucumbência. Então, isso é no âmbito civil. No âmbito civil, as pessoas tiveram que responsabilizar, todas as pessoas tiveram que responsabilizar as pessoas que tiveram prejuízo. No âmbito civil, o processo foi até o final e os responsáveis tiveram que indenizar. Porém, no âmbito criminal, ainda não teve desfecho, mas, assim, a dificuldade no âmbito criminal é muito complicada por falta de documentos, por falta de você conseguir responsabilizar uma causa que contribuía especificamente para isso. Então, provavelmente, quando tiver desfecho, não vai ter ninguém condenado no âmbito criminal, porque você não consegue distinguir uma pessoa responsável que deu causa por colapso, então você não vai ter responsabilização criminal, né? Então, essa sentença, no âmbito civil, é em setembro de 2018. Tá? E, geralmente, as causas criminais, elas aguardam o âmbito civil, a análise do âmbito civil, as condenações do âmbito civil, para poder tomar emprestado os documentos para você não repetir todos os atos executados no âmbito civil, para você não ter uma repetição, um custo desnecessário
no âmbito criminal. Então, geralmente, os âmbitos criminais, eles aguardam o âmbito civil, resolvendo o âmbito civil, eles tomam emprestado as provas colhidas nessa ação para você dar continuidade à ação criminal, né? Então, essa sentença civil é de setembro de 2018, né? E hoje, a visão é essa que a gente tem da fachada de onde eram os prédios, né? Bem ao lado do Teatro Municipal. Exato. Então, só para a gente finalizar aqui o tópico com aquele assunto do que poderia ter feito para evitar o acidente, então acho que já até ficou claro quando o Rick comentou as causas, que a falta de um acompanhamento de um engenheiro nas reformas do terceiro, do nono andar, a falta da revisão das estruturas no incêndio que teve, Exato. a falta de um projeto estrutural complementar também com a sobrecarga dos pavimentos friados, né? Exato. A falta de manutenção periódica nas estruturas, nas rachaduras, né? Na verificação das causas desses aparecimentos, dessas patologias também. Exato. Tudo isso poderia ter evitado isso, essa tragédia. É verdade. Obrigado, então. Totalmente negligenciado, né? Exato. Tá, joia. Valeu, então, pessoal. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado por assistirem.